Olá, começa agora uma edição especial do Ponto de Vista. Nesse mês de janeiro, a TV Assembleia traz uma retrospectiva dos principais debates sobre o direito e a política que eu apresentei por aqui em 2020. Em janeiro, conversei com o consultor de marketing, Leonardo Moraes, sobre um tema fundamental para o nosso programa, o empreendedorismo jurídico. Ele tinha acabado de lançar um livro sobre a gestão de carreiras na advocacia. O que a gente pode dar de conselho para quem está prestes a se formar na faculdade? Hoje o advogado que pensa em advogar e pensa em ter o próprio escritório, ele tem que começar a montar, estruturar o planejamento do seu negócio, o modelo de negócio na faculdade. Então, quando ele entra num grande escritório, que ele começa a seguir os passos e tem como referência aquele sócio, que já tem uma referência, que tem uma tradição, que tem um nome, um posicionamento no mercado, ele começa a identificar quais são as habilidades, capacidades técnicas de empreendedorismo, de gestão, de conhecimento prático. É o momento de se conhecer melhor para saber quais serão seus destaques profissionais. O momento que ele vai começar a desenvolver o seu negócio, né, o seu plano. Porque a hora que ele entrar na faculdade, ele tem isso desenhado, ele começa a ter uma visão empreendedora antes de começar o negócio dele. E o que acontece hoje, na maioria dos casos, é que o advogado, ele entra nesse escritório, pensa só na parte teórica, prática, né, vamos dizer assim, teórica e prática do direito, a parte técnica, e se esquece que por si só também não é fácil. Sim, claro, a advocacia é uma atividade bem complexa, e com essa competitividade, então, se ele casar o direito, a questão técnica, e olhar para a gestão, mudar o mindset, a forma de pensar, e pensar de forma estratégica, aliado ao empreendedorismo, e a hora que ele entrar no mercado e ele já ter virado essa chave, é um diferencial a mais para quem que vai começar e vai estar na frente dos outros. Como fazer para se destacar no meio de tanta gente? Eu vou te citar um case de um colega meu de Fortaleza, no Ceará. Ele teve um impacto na advocacia dele, ele sempre atuou na advocacia trabalhista pessoa física, sempre atuou para o reclamante, que é o trabalhador que sempre entra ali para buscar o seu direito. Que vai acionar o ex-patrão. Isso, e ele começou a ver uma queda depois da reforma trabalhista, uma queda de faturamento. E aí ele teve um insight, né, ele pensou fora da caixa, ele olhou para o mercado, porque não adianta eu pegar e implementar só a gestão e ficar preso no meu ambiente, eu tenho que olhar as oportunidades e também as ameaças desse mercado que podem me comprometer ou podem me beneficiar. Então, que ele começou a entender que ele precisava desenvolver um trabalho preventivo para as empresas e criou um compliance trabalhista. E hoje conseguiu aumentar aí cerca de 20% do seu faturamento esse ano agora de 2019 por conta dessa visão empreendedora que ele teve. E é muito difícil hoje, mesmo com tantos aplicativos e tantos softwares, encontrar o seu cliente ideal, saber que aquele cara é o que está precisando da sua ajuda, naquilo que você se especializou? Geralmente, na advocacia, o advogado, como ele não tem esse conhecimento de marketing, ele acaba fazendo uma comunicação, um marketing voltado para o escritório. Se você observar aí, a maioria dos sites, se você entrar num site de advocacia, você vai ver que ele está falando do direito e não para o cliente. Então, o primeiro ponto... Está falando para outros advogados. Isso. Então, o cliente, ele não quer saber de termo jurídico. Você tem que falar a linguagem dele. Então, um desafio você entender esse cliente, porque as coisas vão mudando. E nessa teoria, nessa revolução de mercado, você não vai já mais olhar para os concorrentes, você vai começar a olhar para as transformações que estão ocorrendo e que podem impactar o seu negócio de forma positiva ou negativa. É o que a gente chama hoje em dia de neuromarketing, né? Neuromarketing, entender a cabeça do consumidor. Então, quando a gente fala desse marketing 1 para 1, como eu disse, a complexidade de você entender, e isso vai ser mais complexo ainda mais com essas novas tecnologias. Porque, como eu disse, hoje o consumidor, vamos dizer assim, o cliente do escritório de advocacia, ele está consumindo uma informação, amanhã a informação muda. Então, eu tenho que estar atento a essas transformações, essas mudanças que acontecem no ambiente externo para conseguir impactar esse meu cliente e cada vez ele vai ficar mais exigente a cada dia que passa. A gente já falou que esse livro aqui é recomendado para os novos, para os advogados já experientes, já falou o que vai ser encontrado nesse livro. E quanto tempo você demorou para escrever, Leandro? Cerca, vamos dizer assim, na prática mesmo, escrevendo um ano. Mas eu despertei para escrever esse livro em 2015, comecei ele em 2016, tive algumas pausas. Eu fiquei sabendo que você escreveu ele em um ambiente bem inusitado. Bem inusitado. Esse livro, 70% dele foi escrito dentro de um avião, entre uma viagem e outra, porque eu saí dos meus clientes com a cabeça cheia de ideias e ali a coisa fluía. Então é um ambiente propício para pensar, para descrever ideia, enfim. Sem dúvidas, o assunto mais relevante nesse ano que se passou foi a pandemia do Covid-19,
o que também repercutiu no meio jurídico e na política brasileira. Em maio, busquei entender um pouco mais da decisão do Supremo Tribunal Federal que concedeu aos estados e municípios maior independência na elaboração de suas políticas sanitárias para combater o vírus. A conversa foi com o procurador federal Marco Rocha. Toda essa discussão e todo esse conflito que existe hoje na atualidade em decorrência dessa pandemia gira em torno da federação. O Brasil é um estado federado em que os entes têm autonomia interna e devem coexistir baseados em cooperação e ajuda. Os entes, para explicar para o nosso telespectador, são os entes União, federais, os estados, os municípios? União, estados, municípios e Distrito Federal. É importante fazer um gancho nesse momento porque o Brasil, na Constituição de 1988, criou uma novidade. Os municípios não faziam parte ou não, em tese, deveriam fazer parte da federação. A regra comum é a dualidade, o governo central e os estados federados. O Brasil, na Constituição de 88, introduziu os municípios, e isso era uma novidade e continua sendo. São poucos os países hoje que adotam esse modelo. Se eu não me engano, é só o Brasil. O Brasil é sui generis. É sui generis. Mas, embora não seja uma coisa comum, é muito importante entender que na Constituição de 88, o legislador constituinte praticou um ato importantíssimo. Ele conferiu aos municípios o status de ente federativo. Embora na prática não tenha alterado tanto, mas tem um significado. Os municípios fazem parte da Federação do Brasil. E isso desculpe interromper, mas isso também reflete nas decisões que estão sendo tomadas hoje pelo STF. Totalmente. A importância dessa introdução dos municípios na federação, hoje, nessa crise, tem muita importância. Porque os municípios, sendo entes federados, fazem parte de um seleto grupo que podem discutir autonomamente, cooperar e receber cooperação para resolver esse problema. Isso muda justamente nessa questão de competência. Perfeito. E tudo começou com a apresentação de uma ADI, a Ação Declaratória de Constitucionalidade número 6341, que foi apresentada por um partido político e ela discutia justamente a constitucionalidade de uma medida provisória que foi apresentada pelo governo federal, que também se relacionava com uma lei para discutir exatamente as políticas sanitárias geradas por conta da emergência da pandemia, né? Exatamente. O STF decidiu como isso? Como que está essa ADI hoje? Primeiramente, é muito importante dizer que as regras ou os pressupostos da medida provisória se faziam presente, né? A urgência, principalmente a relevância. A pandemia, uma coisa urgente que precisava de diversas relações jurídicas que precisavam ser regradas. Nesse ponto, a medida provisória preencheu todos os requisitos. O Supremo Tribunal Federal deu uma bela decisão. Falou, olha, não é inconstitucional, porém não exclui a competência dos estados e municípios. Então o Supremo Federal ele reforçou o que a própria Constituição diz, que é o papel que o Supremo tem, aliás, né? Exato, a função primordial do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi muito inteligente. Ela reconheceu a validade da norma, porém fez uma declaração. Olha, é válida, porém não exclui a competência dos estados e municípios constitucionalmente consagrada para legislar também sobre o mesmo assunto. Os estados têm competência residual, existem também os casos de competência comum, concorrente. Isso. Para as crises sanitárias, o que a Constituição diz? A questão de saúde está prevista no artigo 23 da Constituição, é a competência concorrente. Todos os entes federados devem e podem tratar do tema. E isso é muito importante, porque, como se vê, no caso da pandemia, todos os entes da federação estão envolvidos, porque o território dos municípios, dos estados e da União, eles coexistem, sobrepõem-se. Então tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. E é necessário que haja ali uma coexistência de normas, harmonia principalmente e cooperação. Quando o artigo 23 da Constituição definiu que as questões de saúde estão afetas à União, estados, municípios e Distrito Federal, ela repartiu
competências, poderes entre todos os entes federativos. Eles têm que coexistir harmonicamente, com espírito de cooperação. E a crise que nós vivemos hoje no Brasil e também nos Estados Unidos, que são um Estado federado também, é basicamente porque não se está dando o valor e a importância devida à federação e à democracia. Na sua avaliação, como que os agentes públicos, os poderes públicos, todo mundo que está envolvido nisso tem lidado com essa crise? Na verdade, a gente está reforçando essa democracia ou está revendo essa democracia e essa forma de organização política? Veja bem, a democracia e a federação têm sido desafiadas diariamente nessa crise. Por outro lado, com o amadurecimento do Brasil após a Constituição de 88, as instituições estão muito sólidas, muito fortes e têm resistido bravamente. Nós não sabemos como que vai acabar, como que vai ser o destino final dessa crise. Nós sabemos que teremos um grande problema econômico, uma necessidade de retomada. Nós tivemos outros problemas, enfrentamos outras crises econômicas e conseguimos dar a volta por cima. Mas, com certeza, sairemos mais maduros, sairemos mais fortalecidos da crise. Toda crise é aquela brincadeira, né? O que não me destrói me fortalece. Uhum. Eu acho que essa crise é o primeiro grande desafio pós-Constituição de 88. Outro acontecimento que foi afetado pela pandemia foi o calendário das eleições municipais, que tiveram de ser adiadas em todo o país. Quem explicou sobre essa alteração trazida por uma emenda à Constituição foi o advogado João Paulo Lacerda. A questão da prorrogação do mandato, como já dissemos, não vai ser possível, então as eleições vão ter que ser realizadas ainda em 2020. Então houve o adiamento. A emenda constitucional número 7 adiou. Primeiro turno será realizado em 15 de novembro. E o segundo turno, nas cidades onde houver segundo turno, será realizado em 29 de novembro. Alguns desses prazos eles tiveram que ser reduzidos ou adequados. Por exemplo, a prestação de contas. Os partidos, os candidatos devem apresentar a prestação de contas até dia 15 de dezembro. E a diplomação será até dia 18 de dezembro. Então nós temos um prazo muito curto. O que acontecerá? Todo mundo já está discutindo isso. Muitos candidatos serão diplomados sem que as suas prestações de contas tenham sido ainda sequer analisadas. E qual que é o efeito disso? Olha, o efeito disso é que a própria emenda constitucional trata que a publicação das decisões tratando sobre as prestações de contas deverão ser realizadas até 21 de fevereiro. Então, pode acontecer do candidato ser diplomado, tomar posse dia 1º de janeiro e depois ter a sua prestação de contas julgada irregular, e gerar um novo imbróglio aí. Então, a ideia é que os partidos políticos, as coligações possam prestar contas o mais breve possível para que no momento da diplomação o candidato já esteja realmente apto mesmo que essa prestação de contas ainda demore um pouco a ser julgada. Beleza, a gente falou alguns temas aqui que dizem respeito, são preocupações principalmente dos candidatos, né? Mas a democracia não se faz só de candidatos, se faz também dos eleitores, eles que legitimam, né? Principalmente o exercício democrático, o regime democrático, são os eleitores, né? A democracia é o regime que prestigia a voz do povo e são os eleitores que têm as maiores dúvidas, né? Vamos falar um pouco sobre as preocupações do eleitor comum, sobre como que fica o prazo para tirar o título de eleitor e se ele estiver se sentindo indisposto, talvez, no dia da votação, o que ele deve fazer? Muito bem. E todos os outros temas que dizem respeito a isso também. Muito bem. A emenda constitucional, ela tratou disso. Veja só, aqueles prazos que já estavam encerrados, por exemplo, a questão do alistamento eleitoral, da transferência eleitoral ou da revisão, era dia 6 de maio. A emenda entrou em vigor dia 2 de julho. Então esse prazo já não vai ser mais possível, né, essa mudança. Ah, mas eu não fiz o meu alistamento eleitoral, eu posso fazer agora com o adiamento das eleições? Não é mais possível, por quê? Porque esse prazo era de 6 de maio. Ele já precluiu, é o chamado preclusão, que inclusive a emenda trata disso.
é em relação a, por exemplo, o eleitor que está lá indisposto no dia da votação. Às vezes o cara não está nem com um diagnóstico positivo, mas ele teme ser infectado com esse vírus aí no dia da eleição. Exatamente. A emenda constitucional ela autorizou ao Tribunal Superior Eleitoral a depois editar resoluções tratando disso. Essas resoluções deverão, inclusive, ser editadas nos próximos dias. Então, o eleitor ele fique atento a isso também, porque isso não foi tratado, mas a emenda autorizou o Tribunal Superior Eleitoral tratar disso. É o famoso tudo certo e nada resolvido, né? A gente está esperando ainda que o Tribunal Superior Eleitoral disponha sobre todas essas peculiaridades. Porque ainda, vamos pegar da justificativa normal. O que está regulamentado até agora? A questão da justificativa do eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral. Por exemplo, o eleitor que vota em Dourados, por exemplo, e no dia da eleição ele não pôde estar em Dourados, está em Campo Grande. Aí isso vai ser disponibilizado, inclusive, um aplicativo, que é o chamado e-Título. 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 Fala pra gente ali na câmera onde que o eleitor pode baixar esse aplicativo. O e-Título ele vai poder ele é disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então o eleitor pode ir lá, baixar e fazer a sua justificativa quanto à não possibilidade de votar na sua sessão eleitoral. Mas essa questão, se o eleitor no dia estiver indisposto, ou estiver com suspeita de coronavírus, essa questão ainda vai ser regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para encerrar essa retrospectiva, a gente selecionou um tema em que a Assembleia Legislativa é referência nacional: a acessibilidade. Seja em sua programação de TV ou nos conteúdos para as mídias sociais, a Casa de Leis prioriza a inclusão de todos, além, é claro, de publicar leis que resguardam os direitos das pessoas com deficiência em nosso Estado. A presidente da Comissão de Defesa desses Direitos da OAB Sul-Mato-Grossense, doutora Rosa Luz, foi quem falou sobre esse tema em novembro. Quando a gente fala em acessibilidade, como que a OAB e os outros órgãos que você mencionou fazem parceria com os advogados, eles tratam a acessibilidade? Para quem está conhecendo o tema agora, acho difícil, né? Mas para quem ainda não domina tanto esse tema e está assistindo o nosso programa, o que a gente pode definir como acessibilidade, tendo em vista o ordenamento jurídico atual vigente no país? Então, segundo o artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão, ou ainda Estatuto da Pessoa com Deficiência, equiparado à Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, acessibilidade nada mais é do que a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado. E esse uso tem que ser coletivo, né, tanto na zona urbana como na zona rural, pela pessoa com deficiência ou com a mobilidade reduzida, né, porque a gente tem que ver que todos os locais são também destinados às pessoas com deficiência, porque todas nós, sendo pessoas com deficiência, não vai ser a deficiência que vai me definir como pessoa. Então, a deficiência é apenas uma característica que eu tenho, né? Então, a acessibilidade é a possibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida usufruir dos espaços das relações sociais com segurança e autonomia. Sendo efetiva a acessibilidade, a pessoa que possui algum tipo de deficiência se reveste de maior autonomia, além de ter realizado o seu direito à igualdade de condições com as demais pessoas. E a acessibilidade pode e deve ser avaliada de forma quantitativa e impessoal, permitindo a comparação entre os objetos avaliados de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, independente de ser pessoa com deficiência ou não. Então, na verdade, nós, enquanto falamos de acessibilidade, a gente precisa falar no quesito pessoal, ou seja, é da pessoa, e depois vem a deficiência, porque, digamos assim, se você está num local onde você tem a rampa que dê acesso a um usuário de cadeira de rodas, ele vai estar lá, não vai depender de ninguém, ele vai ter autonomia para adentrar aquele espaço, ao passo que se chega num local, uma pessoa, usuário de cadeira de roda, e se defronta com uma escadaria,
aí ele vai se deparar com um impedimento, uma barreira. Então, a acessibilidade é justamente isso, para romper as barreiras para o acesso da pessoa com deficiência ou outra pessoa também, porque, digamos, uma pessoa com idade, um idoso, ele não vai conseguir um acesso num local onde tenha várias escadarias, né? Então, a partir do momento que é lógico de cada ser humano, né, que com o tempo as nossas engrenagens vão ficando mais difíceis, independentes ou não, se tem ou não uma deficiência. Então, a acessibilidade não é somente para as pessoas com deficiência. E a concepção de deficiência, presente na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão, ela é baseada no modelo social, porque anteriormente era muito mais voltada a um laudo médico, a um estilo assim, tanto que muitas pessoas confundem a deficiência com doença, né? Então, agora, ela é baseada no modelo social de direitos humanos, no qual o conceito de pessoa com deficiência depende fundamentalmente do meio em que essa pessoa está inserida. Nessa perspectiva, o ambiente tem influência direta na liberdade da pessoa com limitação funcional, que poderá ter sua situação agravada por conta do seu entorno, e não em razão de sua deficiência. O parâmetro considera a limitação funcional do indivíduo um fato que, com recurso de acessibilidade e apoios, não se impõe como obstáculo ao exercício de seus direitos. A deficiência é resultado de uma equação em que o valor final depende de outras variáveis, independentes quais sejam as limitações funcionais do corpo humano e as barreiras físicas, econômicas e sociais impostas pelo ambiente ao indivíduo. A gente não pode perder de vista esse enfoque jurídico, né? Você falou sobre a lei de inclusão, mas a gente sabe que os direitos da pessoa com deficiência, os direitos de acessibilidade, eles nascem na própria Constituição Federal, quando ela veda a discriminação a qualquer tipo de característica das pessoas, seja por etnia, por sexo, por religião, por fé ser professada, inclusive pela deficiência, né? Então, eu queria saber um panorama geral das principais leis, né, e de como que esse arcabouço jurídico que é construído a partir da Constituição, ele funciona para a proteção das pessoas com deficiência, né? Quais são, por exemplo, outras leis que protegem especificamente os deficientes do Brasil? Na verdade, a gente tem várias leis. O Brasil é um país em que o arcabouço jurídico é fenomenal. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele não é aplicado. Então, nós temos um país de melhor lei. Os tratados e convenções, inclusive a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem status de emenda constitucional. Então, jamais poderiam ser infringidos, mas não é o que a gente vê diuturnamente. A acessibilidade tem que existir desde o momento em que aquela pessoa nasce, para que ela tenha o acesso à escola, ela tenha acesso ao lazer, tenha acesso a todas as oportunidades que uma pessoa sem deficiência também tem. Então, isso, infelizmente, a gente não consegue vislumbrar aqui na atualidade da gente. Lógico que muitas coisas, muitos avanços foram conquistados, mas volta e meia a gente tem que estar reivindicando novamente aqueles mesmos direitos já conquistados. Então, a gente tem os conselhos estaduais da pessoa com deficiência, em que a pessoa com deficiência, ela tem esse direito, porque é um conselho deliberativo e consultivo. Então, as pessoas precisam, antes de fazer as leis, principalmente as estaduais, têm que estar voltados a buscar esses conselheiros que podem estar, assim, contribuindo para essa formação, para esses projetos de leis, que muitas vezes são construídas sem o conhecimento das pessoas que, na verdade, são os verdadeiros beneficiários, destinatários dessas leis, né, dessas normativas. Eu vou ficando por aqui, o Ponto de Vista volta em fevereiro, mas até lá você pode assistir de novo o nosso conteúdo nas nossas mídias sociais que estão passando aqui embaixo no vídeo. Até lá!